É isso aí, senhores, diretamente de Brusque, a capital de Santa Catarina. Para quem não conhece Brusque, numa ruazinha ali, ó, sem saída, perto de uma empresa muito conhecida, que é o Café do Celinho. Lá tem uma oficina mecânica chamada Tecnocar, pouco conhecida, mas o Café do Celinho é muito conhecido mundialmente. Seja bem-vindo, Kiko. Tudo bom, gente? Cara, o café de Selinho é internacional, cara. Já veio gente até de fora do Brasil para tomar café ali com ele ali. Seja, Tecnocar, então, ficou em segundo plano nesse momento. Foi segundo plano. A gente é um mero participante, né? Senhores, que prazer, privilégio falar com o Alessandro Souza, conhecido como Kiko, vice-presidente dos Mecânicos Prêmio, e hoje ele é meu convidado aqui para um bate-papo, porque esses caras estão aprontando alguma coisa. Kiko, antes de falarmos o que vocês estão aprontando, manda um salve para a turma aí, meu. Galera, beleza? Tudo bom aí com vocês? Estou aí para a gente trazer um pouco do que vai ser isso daí que o Geisa está aprontando, que vai ser um seminário da Associação Mecânicos Prêmio, numa data muito legal, junto com a Automec, vamos estar falando um pouco do que a gente vai estar trazendo de novidade para lá. Coisa que não se fala no mercado brasileiro, né? Os Mecânicos Prêmio, eu estava conversando com o Vini, que é o presidente, né? Vocês já estão há 10 anos no mercado, e aí eu percebi que ao longo desses 10 anos muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo da ponte, meu amigo. Qual que é o aprendizado que você tirou, Kiko, ao longo de toda essa trajetória dos Mecânicos Prêmio? A gente é muito grato ao Sandro Araújo, né? Da Multijet lá do Tubarão. Ele iniciou o projeto como um grupo de WhatsApp, e a gente foi convidando um, outro, fui convidado, e fomos entrando, fomos trabalhando, fomos se conhecendo, fomos se unindo, até a hora que a coisa ficou séria. Criamos a associação com o CNPJ, tudo certinho, contratamos uma secretária executiva. Uma das primeiras empresas a acreditar no grupo, a acreditar no projeto do grupo foi a Bosch. Fizemos um trabalho sensacional, desde ter treinamentos exclusivos, a desenvolvimento de portfólio no mercado brasileiro. A associação foi crescendo e chegando no que ela está hoje, né? Que a gente está em 14 estados brasileiros, estamos no Paraguai, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, entrando mais alguns aí internacionais nesse ano, se tudo correr bem. Com isso, a gente vai buscando muito conhecimento, fazendo muita troca de informação, muita troca de conhecimento, né? Então, coisa que eu sempre falo, que sozinho a gente é só mais um, né? E a gente tem que se unir, buscar força para a gente poder crescer. Então, você tem que estar junto a alguma associação, algum núcleo, alguma coisa, você tem que estar junto. Sozinho você é só mais um. Como hoje a Tecnocar aqui, a gente é associado ao Mecânicos Prêmio, a gente é associado ao núcleo do núcleo de automecânicas da cidade. A gente é Bosch Car Service, que é como se fosse mais uma associação, né? Porque a gente tem um grupo técnico muito forte aqui da região, um grupo da parte de administrativa, então tudo isso ajuda muito no desenvolvimento da oficina. Por ser um trabalho de associativismo, quais são as 3 coisas que não pode faltar num associativismo, ao seu ver? Porque, como você falou, você tem aí participação de diversos grupos no Brasil, eu conheço diversos grupos também, né? Sempre quando eu posso eu ajudo aí, mas quais são os 3 pontos que um associativista, né, que faz parte de um grupo, ele não pode perder nunca? Primeira, a parte de parte técnica. Então, você está junto com pessoas compartilhando informação com você, não esconda a informação de você, não mente para você, porque você vê até eu estou no grupo do WhatsApp XYHF lá, e às vezes os caras postam tanta asneira que o cara que está pedindo ajuda atrapalha mais do que ajuda, entendeu? Então ali a gente já tem, como é que se diz, uma coisa filtrada, coisa correta, que vai auxiliar no dia a dia da oficina. Temos a parte do network, que a gente está com um network de pessoas que pensam como a gente, que querem crescer, que querem evoluir, que estão junto no associativismo. E com isso tudo chega no terceiro. O que a gente ganha em contrapartida? Hoje, na Associação de Mecânicos Prêmio, a gente vira e mexe, a gente faz compras coletivas de equipamento. Quando lançou o equipamento de caixa de nozes aqui no Brasil, para fazer descarbonização de cabeçote, tudo que era empresa vendia na faixa de 6.500, 7.000 reais, que era lançamento.
Então, a gente fez uma compra coletiva numa quantidade tão boa que a gente conseguiu a 3.500 reais e ainda parcelado para o associado. Você entra nessa parte, compartilhamento de ferramental, porque às vezes eu tenho um ferramental de motor AMG que nenhum associado tem. Eu comprei e usei uma vez, mas já emprestei para vários. Como eu já peguei outros ferramentais emprestados de outros associados. E a própria associação agora, a gente está adquirindo ferramental exclusivos, né, e que fica para uso do associado. Então, isso daí engrandece muito, diminui o custo da oficina, com certeza vai diminuir o custo da oficina e engrandece muito, né, em termos de conhecimento e essa parte de associativismo aí, pô, você cresce junto com a associação. É muito mais compartilhar do que sugar, né? Tem muita gente que entra sugando. Não, ela tem que ter sua contribuição e compartilhar, seja com um equipamento, seja com conhecimento técnico e seja com network. Pelo que eu enumerei aqui, são as 3 principais regras aí, né? Que você estabeleceu aí, fora as outras que são importantes também, mas eu limitei a 3 aqui para o pessoal entender um pouquinho que tem que ter princípios, né? Para o pessoal entender como a associação Mecânico Supremo é uma associação séria, nós tínhamos um associado que só mexe com supercarros. Ferrari, Lamborghini, o cara é top. Só que ele não se enquadrou na associação. A gente convidou ele a se retirar. Por quê? Porque ele só estudava e não contribuía. Então ele só tinha o milagre, mas nunca tinha o santo. Né? Então, um associado desse a gente não precisa. Se você está numa associação que tem uma pessoa assim, você tem que tirar ela fora. Se você entra numa associação, você entra para ajudar, para contribuir, para botar a informação para dentro. Né? Então, se você fica escondendo a informação para você e aí você só quer catar o filé mignon e não quer passar um pouquinho do boi ralado para a associação, então essa pessoa foi convidada a se desligar. Então, isso daí é que deixa uma associação bem forte, né? Manter todo mundo na ética e na mesma pegada. Na mesma sintonia, né? Acompanho vocês já há um bom tempo, já tivemos vários eventos juntos, promovemos aí bastante bate-papo, e esse amadurecimento não é da noite para o dia, é conquistado, é como você falou, entra gente nova, sai gente que não está contribuindo, sai pessoas que também não estão na mesma sintonia, esta quase que um ecossistema, né, para que os princípios do grupo do associativismo esteja bastante enraigados, né, bastante claros para todo mundo. Passaram-se 10 anos, né, praticamente vão comemorar 10 anos aí neste evento que vocês estão planejando. Isso foi propositalmente ou foi uma necessidade? Ou seja, vamos comemorar 10 anos, vamos fazer um evento ou não? Ou a necessidade também fez para que pudesse esse evento ser promovido pelos Mecânicos Premium? Isso daí é um tema que eu já levantei na época que eu era presidente. Nós temos um seminário, um congresso nosso da associação. Por quê? Porque a gente tem que contribuir com a classe reparadora, né, para trazer todo mundo para cima. Não dá para a gente se colocar no topo e esquecer que a gente veio lá de baixo. Eu lembro quando eu comecei a minha oficina como eu era e no que eu estou hoje, e ainda eu penso no aonde eu posso chegar. Porque eu não quero parar de crescer. Eu não quero parar de evoluir nunca, né? Então, a ideia surgiu, um tema que eu trazia muito forte nas reuniões, para a gente poder fazer isso. E levar conhecimento para essa galera, mostrar para essa galera que existe um mundo muito diferente do que a gente conhece. Porque eu tive esse choque de realidade quando eu fiz o meu primeiro treinamento fora do Brasil. E aí agora o Vini, como assumiu o presidente, foi continuando as ideias que eu peguei já em andamento, que eu dei as ideias, e aí foi continuando a sucessão onde a gente chegou nesse projeto aí fantástico, maravilhoso, que a gente já está com grandes indústrias aí apoiando, e a gente vai trazer temas bem fora do mercado brasileiro aí, coisa que não se fala no mercado brasileiro para esse evento. Como que as indústrias que queiram participar ou queiram conhecer, qual que é a linha que vocês estão desenhando dessas parcerias com as indústrias? A gente já tem parceria com a Bosch, a gente tem parceria com a Pierburg, né? Já temos parceria já com a ZF, e aí a gente está alinhando agora a parte de palestras. Então, por exemplo, a Pierburg está para trazer um cara da Alemanha que vai falar sobre veículos a hidrogênio, né?
e vai falar em alemão e a gente vai ter um tradutor em tempo real. A gente não quer trazer o cara que aprendeu com o cara, a gente quer trazer o cara. A Bosch tá vendo se vai mandar ou se a gente vai fazer uma palestra remoto, né? É para vir uma pessoa, não posso falar o nome ainda porque não tem a confirmação, mas é para vir ele. E hoje ele trabalha na planta na Califórnia, né? E ele vai fazer uma palestra sobre IA dentro de montadora nos Estados Unidos. Então, como é utilizado o IA dentro de concessionária, como a Bosch entrega essa solução hoje para dentro de concessionárias, né, no mercado americano, como trabalha essa parte de inteligência artificial no dia a dia no pátio de oficina. Existe uma enxurrada, tá, de tecnologia sendo despejada nos carros. O pessoal fala muito, né? Hoje, tanto você dá o curso de ADAS também, né? Sobre Security Gateway, né? Que é o nosso guardião lá, que não deixa ser acessado algumas coisas sem autorização. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Então, hoje as manutenções, hora é plugada e você faz a manutenção, hora é plugada e você faz download das atualizações, né? Então, ou seja, existem aí, ao meu ver, uma série de tecnologias que cada montadora ela está mais avançada, está mais à frente do que as outras. E esse seminário, pelo que eu entendo, ele vem para dar um panorama geral disso e para onde está caminhando. Seria essa das toadas também no seminário? Sim, por exemplo, é o seguinte, um dos temas que vai ser falado lá, meu amigo Fábio vai estar lá com um equipamento chamado CDR. Ele vai fazer leitura de dados de uma caixa preta ao vivo do automóvel. Então, por exemplo, o pessoal fala muito nisso, isso é coisa do futuro. Cara, Saveiro 2007 possui dados de telemetria salvo dentro do modo airbag em colisão. Nós estamos falando de carro 2007. É um tema que não é muito conhecido no nosso mercado. Hoje, no mercado americano, é utilizado esse tipo de equipamento para confrontar laudo policial em caso de acidente. Você sabia disso? Então, por exemplo, eu vou lá, eu tenho meu filho bateu o carro, aprontou na cidade, a polícia fez o laudo lá que ele foi o culpado. Eu posso contratar o Fábio, ele vai buscar os dados de colisão daquele veículo e vai falar a linha do tempo do acidente. Se realmente meu filho for culpado, ele vai falar que o filho foi culpado. Mas senão ele vai falar, não, peraí, vocês falaram que ele estava em alta velocidade. Tá aqui, ó, os dados de colisão estão falando que ele estava na velocidade da via. Ele estava freando o carro, ele estava virando o volante para tal lugar. Se o carro tem sistema ADAS, ele mostra a foto, ele vai batendo fotos do acidente. E a gente tem muito carro no mercado com isso. Hoje, o que ele mais procuram ele para fazer esse tipo de perícia criminal é cliente final querendo processar a montadora, porque não disparou o airbag, porque não fez isso. Só que quando ele, por exemplo, ele mostrou um laudo que ele fez também de uma Volvo, que o cara falou que o carro acelerou sozinho e bateu na parede. E ele comprovou no laudo que o cara estava acelerando o carro. Que o cara se embavagou nos pedais. Então ele não mente, ele tem que falar a verdade, ele tem que falar o que ele puxou. Mas, por exemplo, se o carro tivesse sido uma aceleração espontânea e o pedal do acelerador tivesse na posição 0, ele conseguiria comprovar que realmente o carro acelerou sozinho. E são dados que estão lá, estão gravados. Então, é um dos temas que ele vai trazer, para o pessoal entender. Quando eu fiz uma live ano passado com ele sobre esse tema, eu nunca me esqueço de um colega meu, né? Porque até o nosso amigo Andrezinho Motorola, que eu sempre sou meio considerado doido por trazer os temas assim fora da curva, começar a falar de umas coisas assim diferentes. Um cara, que eu sei, ele falava que eu era doido, esse negócio de caixa preta do automóvel é invenção da minha cabeça, isso é coisa que eu tirei da minha cabeça. No outro dia depois dessa live, esse cara me ligou e falou o seguinte: Kiko, eu falava isso e isso de ti. Obrigado por ter provado que eu estava errado. Isso daí parece, tá? Uma certa ignorância, mas não ignorância para o cara ser ignorante, mas ignorância quanto ao acesso à informação, que é o que vocês estão promovendo. Vocês estão buscando a fonte para trazer no evento para que pessoas e empresários tenham acesso às informações que muitas vezes eles nem imaginavam que podiam ter. Então, eu entendo que essa linha que vocês estão adotando, ela é uma linha muito bacana. Eu acho que requer muito estudo e dedicação, porque não é fácil correr atrás dessas fontes,
tá? E eu percebo também que muitas vezes o pessoal limita a capacidade das montadoras em apenas na troca de peça. Tem muito mais coisa que elas fazem e que pode ajudar no dia a dia da oficina, e isso vai ser desmistificado lá no evento? Vai. A gente vai trazer, como eu falei, a gente vai trazer muitos temas fora da realidade. Coisas que a gente nem imagina para o nosso mercado. Quando lá em 2015 eu comecei a postar vídeo na internet sobre pass-through, quem falava de pass-through no Brasil? 6 anos atrás, quem falava de ADAS no Brasil? Isso aí. Né? Então, o que acontece? Mas por quê? Porque a gente está indo na ponta, a gente está correndo na frente. Por exemplo, a associação, ano passado, nós fomos a primeira turma de mecânico fora da Alemanha fazer um treinamento dentro da Bilstein. Se a pessoa quer entender o que é um pouco mais a associação, ela vai estar no lugar certo. Ela vai conversar com os associados, ela vai conhecer melhor a associação, ela vai conhecer melhor onde ela pode chegar. Adiantava a associação ter acesso a esse nível de informação, ter acesso a esse nível de conhecimento. Por exemplo, chegar lá para Pierburg, do jeito que a associação tem uma parceria muito forte com a Bosch, com a ZF, com essas grandes empresas, é o seguinte: eu quero treinamento exclusivo para o meu grupo. O que a gente ia estar contribuindo para a classe de reparação no Brasil? Nada. Nós temos que subir a classe para cima. A nossa classe já está considerado o lixo, né? O trapaceiro, o sem vergonha, o safado, o mecânico não presta. Nós temos que tirar isso da boca popular. Mas para isso nós vamos ter que trazer a classe para cima. Nós vamos ter que pegar aquele cara que está trabalhando errado e provar para ele que esse não é o caminho. Que ele vai ganhar mais dinheiro trabalhando certo. E vai trabalhar dentro da honestidade. Então, a gente trazendo esse nível de informação para a reparação e mostrar, olha, se você fazer uma calibração de ADAS meia boca, tem como provar. Se você fazer uma troca de óleo, botando um óleo de má qualidade, que der pau no motor, tem como provar. Se você trabalhar errado, hoje tem como provar aquilo que eu sempre falo, tudo hoje deixa rastro eletrônico. Tudo deixa rastro eletrônico. Só que aí tem gente que fala que é invenção da minha cabeça, mas devagarinho a gente está provando que o louco não é louco. É como aquele IP da máquina lá, né? Sabe quem acessou, né? Sabe quem acessou. A coisa está pegando, está ficando mais complicada. E aí, quanto mais informação eu tenho, mais consigo levar informação para dentro da oficina, melhor eu posso planejar meu futuro. O presente eu estou vivendo agora, o passado eu vou esquecer. Mas para mim chegar no futuro, eu tenho que entender como é que ele vai ser. Eu tenho que saber o caminho que eu vou chegar para o meu futuro. Tendo acesso às tecnologias que hoje estão fora do Brasil, entre aspas, por exemplo, a tecnologia do CDR já é presente no nosso mercado há muito tempo, mas pouco conhecida. Uma vez que um funcionário meu bateu o carro, ele não foi o culpado, eu poderia ter pegado esse laudo de perícia técnica e comprovado realmente que ele não foi o culpado. É passado, esquece. Mas eu posso enxergar o que eu posso alvejar no futuro, aonde eu quero chegar no meu futuro. Quais os tipos de tecnologia que estão vindo para o futuro? Até para mim poder pensar qual que é o caminho que eu vou fazer o investimento dentro da minha oficina. O futuro é eclético, meu amigo. O futuro tem para todos. Veículo diesel, veículos híbridos, veículos elétricos, veículos a célula de combustível, veículos a hidrogênio. Eu acho que nunca se abriu tantas janelas de oportunidades como agora. Parece que o delay está diminuindo. O que o delay está diminuindo? Aquilo que estava lá fora, antigamente demorava anos para chegar. E agora parece que não. Agora parece que o que tem lá fora passa algum tempo, um curto tempo, já acontece aqui também no Brasil. E você enxerga que esse modelo vai continuar diminuindo, ou você acredita que não, já chegou no topo que não dá mais, vai ficar nessa toada, nessa cadência? Eu vou dar um exemplo. Quantas Hammer EV tem no mercado brasileiro? 100% elétricas? São muito poucas, correto? Só ano passado, final do ano passado, eu atendi 2 aqui. O carro lança zero na Europa, nos Estados Unidos, quanto vem na tua porta? Mas espera aí, mas eu só mexo com carro popular e não mexo esse tipo de carro. É que nem a pergunta que eu recebo muito. Não, mas para que eu vou investir no equipamento ADAS se eu não tenho demanda de ADAS na minha oficina? Aí eu refaço a pergunta para ele. E essa pergunta serve para você que está assistindo. Por exemplo, você atende lá a linha nacional na sua oficina. Você tem uma oficina bem estruturada, você tem equipamento, você busca conhecimento, você faz treinamento. Só que você só atende carro nacional.
O que você fez para mostrar para o seu cliente que você tem a capacitação, tem o conhecimento para atender um carro premium? Porque se você não mostrar isso para o seu cliente, ele nunca vai vir. Por exemplo, eu não mexo com o GNV na minha oficina. Não passa carro aqui na minha oficina pedindo para regular o GNV. Se eu atendesse o GNV, ia ter toda hora um carro com GNV aqui para mim poder atender. É a mesma coisa na parte de hadas. O colega meu adquiriu um agora. Está no meio do nada em Minas Gerais. Toda semana ele tem 2, 3 carros para fazer. Mas nunca aparecia. A partir do momento que ele investiu no equipamento e divulgou, ele fez isso. Foi o que eu fiz. Quando eu fiz o meu treinamento na Europa, eu fiz uma boa divulgação, eu mostrei para o meu cliente que eu estudei, eu busquei conhecimento, comecei a investir em equipamentos originais, de marcas, e aí eu entrei no mundo do carro premium. Então hoje a gente atende, eu tenho aqui na minha oficina hoje um Fluence, eu tenho um Onix, eu tenho uma 2 BMW, eu tenho uma Doblo, tenho uma Fiorino, uma Mercedes, uma GLB, entendeu? Hoje à tarde está chegando mais uma Hammer, entendeu? Eu atendo o cliente, eu não atendo o carro. Tá certo que a mão de obra para mim trabalhar num carro nacional é uma, numa BMW da Mercedes é outra, num Hammer EV é totalmente diferente, entendeu? Mas eu tive que mostrar isso para o meu cliente. Então imagina você pega, vai no seminário desse, você enxerga que existe um mundo fora daquilo que você imagina. Busca informação, entende o que está chegando no futuro, que o futuro antes era coisa de 10 anos, hoje está batendo na porta. Em 2015, quando eu fiz o meu treinamento lá na Espanha, eu trabalhei no Alfa Julieta com o sistema Multi-Air. Eu falava desse sistema para mecânico, todo mundo me chamava de maluco. Hoje está presente nos dia a dia dos carros aí da Jeep e da Fiat. E aí? Hoje já é uma realidade. Mas faz 10 anos. Não, porque lá em 2012, 2014, a gente já tem no Brasil algumas unidades perdidas de Fiat 500A bate com Multi-Air. Entendeu? Então a gente tem que dar um passo à frente do cliente. Quando o cliente bater na porta da minha oficina, que meu carro tem essa tecnologia, para que serve? E eu gaguejar para falar para ele para que aquilo lá serve, eu perdi o cliente. Ficou uma aula, não vamos nos estender, porque essa aula vai ter no dia 25 de abril, Mecânicos Premium, Seminário Mecânicos Premium. Faz o merchan aí, Clicô. Convida a turma aí. Só para a galera entender, um dos palestrantes que vai vir para o evento, ele vai fazer a palestra remota, é um colega meu que é brasileiro, trabalha em Londres. Eu só estou alinhando qual que é os temas que a gente vai abordar com ele. Mas sabe o que ele faz na vida? Ele é engenheiro da Tesla. Então, hoje, ele trabalha em Londres, só acertando a parte de software para o Tesla andar sozinho na Inglaterra. Então, olha o nível de conhecimento técnico que ele vai estar trazendo para a gente. Boa. Será que vai agregar alguma coisinha para a gente? Eu vou estar lá, viu, Kiko? Não, eu vou te barrar na entrada lá. Manda aí, ó. Tira que é fria. Tira o gordinho, tira o gordinho, tira o gordinho. Kiko, tá aí o site aí, né? Para o pessoal querer fazer a participação, seminariomecânicospremium.com.br. Lá o pessoal, eu vi o site, tá bonito lá, um site de inscrição, né? Então lá tem os valores, tem as condições. Todo mundo sabe as suas condições, né? Então, tudo é planejamento na vida. Eu sempre pego no pé dos meus funcionários aqui. Tudo a gente tem que se planejar. Mas se você tiver condições, existe lá um ingresso premium. Que você vai poder estar junto com a gente, jantar com a gente. Se você quer entender um pouco mais o que é um associativismo, o que é estar junto na associação, o tipo de network que acontece numa mesa de jantar com uma turma dessa, é um ingresso privilegiado. São poucos os ingressos, alguns colegas meus já compraram para estar junto lá, que aí você vai ter uma visão bem funda do que é você estar associado a alguma coisa, do que é você estar junto numa parceria dessa, do que você estar junto com uma turma fantástica que nessa daí. Mas eu achei legal, eu vi lá que tem diferentes planos de aquisição, e aí é importante cada um escolher o seu lá e aproveitar, meu amigo, porque essa oportunidade demorou 10 anos, né, Kiko? 10 anos. Eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que a gente vai começar a repetir ele todo ano no Automec.
Porque o pessoal já pode se planejar, fazer a viagem, conhecer a feira, visitar a maior feira do nosso setor, né, na América Latina, né, conhecer, estar junto lá, ver as novidades da parte de ferramental e aí pensa em engajar junto na parte de palestras técnicas, de temas técnicos, fora da curva, fora da realidade, que parece ser um futuro muito longe, mas quando você vê, está batendo na porta da sua oficina. Kiko, obrigado aí pela oportunidade. Mecânicos Prêmio, seminário mecânicospremio.com.br. É só clicar aí e vamos para cima, meu irmão. Tá chegando, hein? Contagem regressiva. Cara, quando o cara vê, já foi. Manda um abraço para a turma aí, Kiko. Valeu, turma. Um abraço, espero ver vocês lá no seminário, a gente bater um papo, tá junto lá, conhecer, aprender e buscar conhecimento, que a gente está montando um ciclo de palestra que você vai